Oi, gente, bem-vindo a mais um Sintonia com você. E hoje estou aqui com uma pessoa muito especial, que é a Jana, essa maravilhosa. Gente, eu conheci a Jana na Tatuapé. E assim, eu me apaixonei por ela antes de eu falar com ela, porque eu sempre vi ela sambando de longe, lá nos destaques, assim, fazendo as coreografias dela. E eu ficava assim, impressionada, porque eu não sabia sambar. Aí eu ficava vendo ela fazendo coreografia, passo, e ela com a sandália dela, os looks que ela usava nos ensaios técnicos, eu ficava assim, deslumbrada pela Jana. Até que eu conheci a Jana, comecei a conversar com ela e me encantei mais ainda, porque a Jana é uma mulher incrível. E hoje vocês vão conhecer as duas versões da Jana, que é a Jana do carnaval e a Jana profissional. Bem-vinda, Jana! Obrigada, amiga. Prazer estar aqui, viu? Prazer Muito é grata aí nosso. por vocês quiserem conhecer um pouquinho da minha história também, né? Pelo interesse de vocês. Tô aqui para compartilhar e transbordar coisas boas. Com certeza, vamos transbordar muito nesse programa. Jana, conta pra gente como que foi a sua trajetória no carnaval. Por que você se apaixonou por esse mundo maravilhoso do carnaval? Meu Deus, é uma longa história. Eu tenho atualmente 37 anos de escola de samba. Então, na verdade, não foi porque eu me apaixonei, é porque eu já nasci aqui. Porque eu tenho 40 anos, mas meu primeiro desfile oficial foi com 3 aninhos de idade, você acredita? Meu Deus! Então, nesses 3 aninhos de idade, a primeira escola de samba foi na Camisa Verde e Branco, onde meu pai era chefe de alas. Então, a minha família desfilava toda na Camisa Verde e Branco, minha avó era a rainha da velha guarda, minha tia, meus tios também. E foi aí que começou a trajetória do carnaval. Então, desde alas, dentro do carnaval já foi tudo, né? Última coisa que faltava era ser comissão de frente, que em 2021 foi uma das últimas coisas, mas assim, todas as funções ali que são exercidas dentro do carnaval, eu já fiz e faço ainda muito por amor, eu amo muito. Meu Deus, Jana, então você já nasceu dentro da escola, basicamente, Sim. e aí você passou por todos os setores, já foi porta-bandeira. Sim, Já porta-bandeira, rainha de bateria, já fui das alas coreografadas, já fui harmonia, já fui diretora de carnaval. Meu Deus. Já fui agora atualmente ala de destaques. Durante muito tempo, muitos anos, eu fiz parte de um grupo de dança afro chamado Afro 2, até inclusive um beijo, Rita, Ive, porque era um projeto social, né? Lá da Coab 2, Itaquera, onde nós éramos um grupo de várias meninas e dançávamos coreografia. E justamente foi essa trajetória que fez eu começar também na Tatuapé, sabe? Por quê? Porque esse grupo de dança, ele era convidado por várias escolas para poder desfilar fazendo coreografias. A gente ensaiava e desfilava ali para ajudar as escolas a trazer a nota. Também com isso, muita diversão, né? Nossa, Jana, que incrível! E assim, Sim. dentre todos esses setores que você passou desde pequena, Sim. qual que é o seu favorito até hoje que você tem uma memória com ele que é muito pessoal, assim, chega a ser até emocional, que você olha e fala assim, eu amo esse posto, por mais que eu não exerça, não sei se eu quero voltar, mas ele tem um lugar no meu coração. Sim, eu acho que a parte da direção ali, de harmonia, de execução, porque envolve muito regulamento. Então, uma outra parte da história, eu era da Leandro de Itaquera, né? Então, eu fui nascida e criada depois da Camisa Verde e Branco, na Leandro de Itaquera. Então, a Leandro, desde os meus 8 aninhos de idade, eu sempre desfilei lá. Pra você ter uma ideia, eu chupava chupeta ainda. Meu Deus! E aí, eu lembro até de uma história, né, falando brevemente aqui, que minha mãe queria que eu parasse de chupar chupeta. E aí, ela falou assim, Jana, esse ano você não vai desfilar. Eu falei, mas por quê? Você não vai desfilar. Porque você tá chupando chupeta. Você tem 8 anos, você tá chupando. Aí eu falei, tá bom, mãe, tá bom, eu vou parar. Menina, eu não parei. Chegou no dia do carnaval, eu vi que minha mãe não tinha comprado minha fantasia ainda. Sério. Por causa da chupeta? Porque eu tava chupando chupeta. Aí, no dia do carnaval, eu falei, mãe, não, mãe, pelo amor de Deus, vamos lá. Eu parei de chupar chupeta.
Aí foi aonde eu parei de chupar chupeta. Minha mãe foi lá na Leandro, comprou minha fantasia, desfilei, foi acho que 1994, 1993 ali, e foi onde eu parei de chupar chupeta. Então, até nisso, o carnaval Influenciou. acabou influenciando, contribuindo, né? Tem algumas histórias aí também, de quando eu era adolescente, pra chegar até o ensaio, porque minha mãe também não deixava eu ir sozinha, Aham. né? E aí ela sempre falava assim, ó, Jana, hoje eu não vou, não dá. E era de madrugada os ensaios, né? Uhum. Aí eu sempre estudei no Tatuapé e morei em Itaquera. Então o dinheiro que minha mãe me dava, o passe, eu passava por baixo, juntava o dinheiro, pra se minha mãe falasse assim, na sexta-feira a gente não vai, eu vou falar, não mãe, mas eu tenho o passe aqui, o dinheirinho da sua cerveja. E Caramba! aí eu falava, aí minha mãe não tinha como falar não, e assim, eu não perdia nenhum ensaio das escolas de samba. Então, desde pequena, você sempre estava em todos os Sim, ensaios. Presença marcada. sim, eu acho que, aí falando, né, do que você perguntou, acho que as aulas coreografadas sempre foram a minha paixão, assim, sabe? Sempre amei, eu acho que isso traz disciplina, até para a profissão que eu tenho hoje, né? Sim. Que é a forma de você conduzir ali. E essa parte mesmo de estudo do regulamento eu sempre gostei bastante. E é um dos pontos que eu contribuía muito com o pessoal da Leandro de Itaquera lá também, que eu fazia o estudo do regulamento, simplificava para poder apoiá-los ali no carnaval. É que o regulamento ele é bem complexo, né? Sim. Ele tem muitas partes, você fica até confusa. Isso. O regulamento, ele sempre me encantou, sabe? E eu gostava de estudar sobre isso. Inclusive, meu TCC final da faculdade, eu falei sobre a organização das escolas de samba, a gestão de pessoas dentro das escolas de samba, né? A necessidade de organizar uma coisa para alcançar ali o que o regulamento pede. Então, acho que desde aquela época, né? Eu fui juntando algumas coisas assim, mas eu gosto bastante, tanto de coreografia quanto também na parte de, de estudo. Gente, que legal. E assim, você já foi para a área de carnavalesco? Carnavalesco foi a única área que eu não fui. Porque eu sempre fui muito ligada à parte da dança. Uhum. E aí eu entendo que a parte dos carnavalescos é muita parte de estética, parte de desenhos. Tipo, na minha cabeça funciona assim: tem a parte da música, a parte da dança e a parte da estética. Uhum. Então, essa parte da estética não me atraiu, não me interessou. Eu gosto muito de mais a parte de resultados, que eu acho que tá ligado, né? A parte do regulamento. Sim. Gente, que incrível, Que Giana. loucura! Gente, adorei essas histórias. Agora tá muito explicado porque que você tem muita criatividade para fazer as suas coreografias. Sim. Gente. E assim, as minhas coreografias hoje, né, falando dos destaques, sou eu que monto. Então, eu que monto, eu avalio de acordo com o que o enredo pede. Eu vou lá, eu penso, que personagem que cabe aqui, cabe ali. E aí eu que vou inspirando, eu e minha irmã. Minha irmã vai me ajudando na parte dos figurinos, que ela é mais nessa parte criativa. Sim. E eu vou fazendo toda a inspiração ali. Então, eu começo a criar minhas coreografias lá para novembro, né? Uhum. Que é a resistência física. E aí vai se construindo também de acordo com o que o corpo vai levando a gente, né? Eu acho que é Gente, isso. que incrível, Jana. E assim, você também já foi passista, da ala das passistas. Já há muitos e muitos e muitos anos atrás. Já fui da ala das passistas. Na camisa verde e branca eu fui porta-bandeira mirim. Fui rainha de bateria mirim quando era criancinha também. Que legal. Tem até um pavilhãozinho lá em casa. Já muitas coisas, inclusive até na época das lives. Uhum. Eu era apresentadora oficial da Leandro de Itaquera. Caramba. Então, fizemos uma live, aí eu encarei esse desafio também para apoiar ali a escola. Mas é isso, né? Tudo em prol aí do samba, em prol da nossa paixão. E eu acho que isso acrescenta para a vida da gente também, né? Com certeza. E assim, Jana, nesse tempo que você vem, em que momento você encontrou a Tatuapé? Ai, meu Deus. Essa pergunta, vou até tomar um gole de água que eu fico emocionada. Ai, eu acho que é realmente a escola da emoção, gente. É. A gente não brinca em serviço com esse nome. É verdade. A Tatuapé, ela tem um cantinho muito especial no meu coração, porque esse ano de 2027, vou fazer 10 anos de acadêmicos do Tatuapé. Uau. Então, em 2017, esse grupo da ala Afro 2, que eu comentei agora, foi convidado
para desfilar na Acadêmicos do Tatuapé com uma ala coreografada. E aí eu me lembro quando a Rita comentou: ai, gente, olha, esse ano nós vamos para Tatuapé e tal, organizando, né? Aí eu falei: nossa, que escola é essa? Que eu nunca nem tinha desfilado na Tatuapé. Aí nós fomos lá conhecer. Fomos conhecer, amamos o ambiente, adoramos, adorei o horário, porque também não é uma escola que é na madrugada. Verdade. Isso é ótimo. Gostei por ser de sábado, porque antigamente, com esse grupo de dança, a gente não desfilava só em uma escola. Então, já cheguei a desfilar em 6 escolas no mesmo ano. 5 escolas no mesmo ano. E como faz Cada isso? escola com uma coreografia diferente, cada escola num momento diferente, fazendo coisas diferentes. Então, chegava o carnaval, a gente ficava muito focada pro carnaval, porque tinha várias responsabilidades em várias escolas diferentes. E a Tatuapé era de sábado. Enfim, desfilamos no 2017. Por coincidência, a Tatuapé foi campeã, porque foi o ano do África, Sim. né? Nossa ala, me lembro como se fosse ontem, foi atrás da comissão de frente, na frente do carro abre-alas. Nossa Senhora. Então, assim, era uma ala Arrepiei aqui, gente. Era uma ala, assim, com Arrepiei. muita responsabilidade. Tinha um adereço de mão que era mais de 80 centímetros, sabe? Era uma responsabilidade muito grande e a gente se dedicou. Nós fomos, a gente ia, ensaiávamos, assim, como nunca. E eu amei, foi ali que eu me apaixonei pela Tatuapé. Porque aí, depois do ano de 2018, a nossa ala Afro 2 não permaneceu na escola. Mas aí eu falei, bom, eu gostei daqui, eu vou ficar. E aí eu continuei. Então, de 2018 pra frente, eu fiquei acho que mais 2 anos na ala coreografada. E aí depois eu migrei pra comissão de frente. Caramba! Sim. E assim, você ficou na ala Afro da Tatuapé até você migrar para a comissão de frente. Nesse tempo, teve algum desfile que te marcou, talvez por algum perrengue ou alguma coisa especial? Que sempre tem, né, perrengue. Ai, meu Deus, olha, perrengue tem. Gente, a escola. Se não tiver perrengue, não é carnaval, sabe? Não é. Mas você diz na Tatuapé ou em qualquer outra escola? Qual que foi o maior perrengue que você já passou? Ó, eu vou contar uma história aqui bem engraçada, porque não sei se você deve saber que a minha irmã, ela tá sempre comigo. Sim. Então, a gente sempre desfila juntas. Porém, nós chegamos à conclusão que a gente não pode desfilar na mesma escola. Porque a gente é muito amiga, a gente tá junto o ano inteiro, mas se a gente desfilar na mesma escola, a gente briga. Ah. E aí teve um belo ano que nós duas fomos convidadas para desfilar numa escola de samba como destaque de chão. E aí nós duas tivemos a brilhante ideia de chamar a nossa mãe para ser o apoio de nós duas na mesma escola no mesmo minuto. Ai, meu Deus. Meu Deus! Tivemos a brilhante ideia. E aí, só que a gente esquecia, né? Que a gente estava acostumada, a gente briga. Uhum. Só que dessa vez nós brigamos na frente da minha mãe. As duas prontinhas de biquíni para entrar na escola. Me lembro. Tava uma chuva, mais uma chuva, mais uma chuva. A minha irmã brava comigo, brigando comigo. E eu rindo da cara dela. E ela fica brava, quer me pegar, quer me bater. Quer fica doida. E aí eu sei que nós duas tiramos minha mãe do sério. Nós estávamos de capa de chuva, porque a gente estava de biquíni, esperando um momento lá na concentração. Uhum. Eu sei que a minha mãe ficou tão brava que ela rasgou a nossa capa de chuva. A gente ficou com a capa de chuva daqui pra cima. Com o corpo todo molhado. Ela teve que deixar uma de um lado da calçada e a outra do outro lado. Ela falou: se vocês cruzarem essa linha, eu vou acabar com vocês duas. Meu Deus! A gente tirou a paciência da minha mãe num grau. Uhum. Então são esses os perrengues que acontecem, sabe? Mas acho que assim, a parte boa é que hoje eu e minha irmã, a gente se conhece, uma sabe o limite da outra. A gente não desgruda. Então, no carnaval é eu e Jéssica, Jéssica e eu. Eu sou da Tatuapé, ela é da Mocidade Alegre. Eu faço os apoios dela lá na Mocidade. E ela faz os meus apoios na Tatuapé. Ou seja, eu conheço todo mundo lá da escola dela, a gente conversa, se diverte. E ela conhece todo mundo da minha escola. Então, se tornou meio que uma família. Eu acho que isso acaba sendo mais leve, sabe? E com isso, quando aparece um perrengue, quando uma tá de fora, a outra tá dentro, fica mais fácil.
Sim. Porque os perrengues numa escola de samba, quando você tá todo mundo dentro, eles aumentam de tamanho. Uhum. E quando não, tem uma pessoa de fora, a pessoa já tá mais ali, fria, ó, vem aqui, faz isso, vai pra cá, vai pra lá, sai daí. Sim, é mais Então, fácil. é a parte boa que a gente aprendeu a levar sobre todas essas experiências que a gente faz. Mas assim, regra, Janaína e Jéssica não desfilam na mesma escola e muito menos na mesma ala. Isso já é combinado entre nós. Se não, é briga, é treta na certa. Aí a Gente, relação tá maravilhosa. Eu vou lá na dela, então o dia que ela tem ensaio técnico, eu paro as coisas que eu tô fazendo, vou lá dar o suporte pra ela, porque é importante você ter um apoio, uma pessoa do lado, uhum. né? Desde uma bolsa, maquiagem, detalhes, coisas e milhões de coisas acontecem naquela concentração que a gente sabe. Muitas. Não só no dia do desfile, mas como em dia de ensaio técnico, principalmente. Então, eu tô sempre com ela tá sempre comigo, e eu acho que fica mais confortável. E aí, acho que assim, a parte boa, que mesmo com tantos anos de pista, ainda bate o frio na barriga, ainda dá um nervosismo, precisa de uma dose de concentração. E aí, quando você tem alguém da sua família, alguém que você ama ali perto, você fica mais seguro pra falar, não, bora lá. E assim a Sim. gente vai, sabe? Nossa, que incrível, Jana. Eu lembro que eu vi vocês no desfile das campeãs juntas. E aí ela dando um apoio pra você antes dela ir. E assim, a Tatuapé desfilou antes da mocidade, né? E ela foi ainda assim pra te acompanhar. Exatamente. E a gente é assim. E se for eu por ela por mim, uma vai ali com a outra, ó, tá bom. Se uma também tá dando chilique, a outra já bota a outra no lugar, para de frescura, enxuga essa lágrima e vamos. É assim, sabe? Você já teve perrengue com roupa? Assim, seja em desfile técnico ou até mesmo a fantasia? Já tive. Olha, teve uma escola que eu desfilei que era uma escola em seguida da outra. Uhum. Na primeira escola, a ala que eu desfilei era a penúltima. Na próxima escola, eu desfilava no carro Abrialas. Nossa, não... E gente, pra subir pro carro, eles pedem que você chegar 3 horas antes pra você subir pro carro. Exato, já fazem anos, né? Hoje Uhum. tá um pouco diferente, mas foi assim. Então aqui saiu a primeira escola, e aí na segunda escola eu tive que sair literalmente na dispersão, tirando a roupa e já correndo pro outro lado, porque tem que voltar por fora, né? Sim. Já correndo, tirando roupa, tirando chinelo, tirando tudo pra chegar lá só com o mínimo pra ser vestida com o carro já andando para a linha amarela, porque era o abre alas. Meu Deus do céu. Então, assim, era eu acho que nesse dia não dava pra errar. Graças a Deus não erramos, mas foi muita adrenalina, né? E aí tem uma outra história também, nessa questão de roupa, que eu lembro que minha mãe e minhas tias estavam na arquibancada. Eu falei, ai mãe, chegou a hora de eu desfilar. Aí fui pra desfilar. Era uma roupa, era pintada, mas era uma roupa tão, uma pintura, que quando foi na hora do desfile, a minha mãe não me reconheceu. Oxe. Ela não viu você passando. Acenando lá na coreografia e tal. E a gente acenando. Minha mãe e minhas tias não reconheceram a gente, porque a gente se transformou. Eu lembro que era uma tinta vermelha, alguma coisa assim de vermelho. Uhum. E minha mãe não reconheceu. Então, ai mãe, tchau. Ela, eu não vi vocês, porque tava toda transformada. E naquela época não tinha celular, máquina, então eu não tenho a foto, né? Mas eu acho que assim, são esses os perrengues que às vezes a gente vai passando. Por isso que acho que na escola de samba é muito importante você ir por amor, porque ali você é um personagem, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, ai, Jana, nossa, você sempre tá de X, mas na hora de desfilar tá Y. Eu falo, gente, aqui eu sou um personagem. E se eu topei participar da escola de samba, nós temos que colocar nossa vaidade, nosso ego de lado, e ali nós somos um personagem que vamos contribuir pro melhor, que é o título. Porque ninguém ganha nada sozinho. Sim. Né? Então a gente precisa um dos outros para poder ganhar. E o amor, eu acho que é isso, né? O amor é o carnaval. É o que eu levo, pelo menos é os meus valores. Mas tá certíssimo, é isso mesmo. Você tem que representar e vestir o pavilhão.
com todo o coração. Sim. Eu sou assim com a Tatuapé, eu choro pela Tatuapé. Ai, eu não consigo. Esse ano eu chorei, ano passado eu chorei. Todo ano eu choro. Na apuração, parece que o coração vai sair pela boca. Exatamente. Eu acho que é o pior dia de todo o carnaval, é o dia da apuração. Você sabe que na apuração, eu não assisto em lugar nenhum. É na minha casa. Aham. Na minha casa, quietinha, eu e o Kleber, a gente tem um ritual, a gente faz um churrasquinho, nós dois, na paz, pego o meu caderninho, anoto as notas ali, concentrado, mas assim, eu não gosto de ir assistir em outros lugares, não, porque eu quero ouvir, quero analisar, e eu tenho essa questão do regulamento. Uhum. Então, toda escola que passa, eu vou analisar os detalhes, Sim. porque eu conheço os detalhes Sim. que são esperados de uma escola. Então eu gosto sempre de fazer essa análise técnica, eu, Kleber, a Jéssica, a gente vai sempre conversando nesse sentido, assim. Aham. Não é só tipo, tá bonito ou tá feio, não, a gente gosta de analisar o todo, sabe? E por isso que eu vou todos os dias, né? Sim. Então eu vou no acesso 2, eu vou no acesso 1, eu vou assistir no especial, um, dia 2. Então é mais pra gente poder analisar, um hobby, é uma coisa que eu gosto, assim. Ai, eu acho que você devia ser a jurada, porque esses jurados estão com nada. Acho que eles não estão sabendo muito bem. Você viu o jurado que deu pra Tatuapé que um boi tava maior que o outro? Menina, eu vi. Pois é. Isso pode, gente? Desde quando o boi tem que ser padrão no carro? Eu fiquei indignada. É isso. São coisas, são detalhes que tem no regulamento e aí eles vão fazendo as justificativas. Porém, eu não posso ser jurada do Carnaval de São Paulo, porque eu tenho muito vínculo. Eu conheço Justamente. muitas escolas há muitos anos, então talvez de um carnaval que seja de longe, Espírito Santo, Santos. Aí sim, mas São Paulo não dá, São Paulo tem amor envolvido. Tem coração, né? Tem a sua escola ali que você tanto ama passando. Aí tem a escola da sua irmã e você vê ela lá embaixo passando. Exatamente. E hoje eu acho engraçado, que alguns anos já se passaram. E aí eu ouço alguns enredos que estão sendo reeditados, né? Uhum. Como nesse ano mesmo, teve um enredo da Mancha Verde que foi reeditado. Aí eu falei, Jéssica, nós desfilamos naquele ano que reeditou esse enredo. Eu falei, meu Deus, tô ficando velha. Gente! Então, reeditou da primeira versão, eu desfilei, eu tava lá. Nossa! E aí agora fui assistir a segunda versão. Então, você vê, vão se passando os anos e as coisas vão se modernizando. É né? tipo aquele enredo da Gaviões, que acho que foi de 2024, que é Vou Te Levar pro Infinito. Que eles já tinham a música sobre o infinito. Sim. Aí, quando a minha mãe ouviu, ela falou assim, mas eu conheço essa música. É. Aí ela falou assim, peraí. Aí ela voltou, ela falou, foi o ano que eles levaram o campeonato. Isso, foi. Aí eu falei assim, gente, que incrível. Eu adoro, maravilhoso isso. E assim, Jana, como que é o seu preparo pro carnaval? Olha, eu sou muito disciplinada. Eu sou, principalmente depois que eu fiz parte da comissão do tatu. Uhum. Então, o preparo, você diz, no dia do carnaval, se for no dia, a gente procura, assim, ficar quietinho, tranquilo, chegar com antecedência. Uhum. Mas não 1 hora de antecedência, pelo menos 3 a 4 horas de antecedência. Por incrível que pareça, tudo acontece, coisas acontecem. Nós estamos lidando com emoções nossas, emoções de outras pessoas que você não sabe por que tá ali. Então, conforme você chega com antecedência, essas coisas diminuem, porque você já está ali. Uhum. Né? Então, se você de repente vê uma pessoa exaltada, você já evita, já sai. Nada de beber bebida alcoólica. Então, é tudo muito concentrado. Agora, para os ensaios técnicos, a gente tem um ritual ali na nossa família, né? Geralmente, Tatuapé tá fazendo um ensaio de domingo. Sim. A gente almoça na casa da avó e já se troca na casa da avó. Ai, que delícia. Né? Então, assim, a gente almoça, se troca. Então, na nossa família, na Tatuapé, da nossa família tem mais ou menos 15 pessoas, quase 15. Gente. Tem meu cunhado, minha cunhada, outro cunhado, outra cunhada, tem minha tia, minha prima com mais 3 filhos, tem meu marido, tem a Jéssica que vai lá nos apoiar, tem minha outra tia, então tem bastante gente. Uhum. Mas aí o que a gente procura fazer almoça na avó, todo mundo vai junto, a gente procura ir junto, pelo menos eu, Kleber, a Jéssica, a tia e os primos ali, vamos todo mundo? Beleza, vamos todo mundo. Então a gente tem esse ritualzinho aí que a gente faz. Só que esse ano teve uma situação que foi um pouco desafiador. Uhum. Porque a casa da avó sempre foi referência pra gente. Sim. E esse ano a avó faleceu. Ah.
Só que eu acho que tem coisas, o carnaval pra mim, acho que mais que tudo é ancestralidade também, né? Apesar da avó não desfilar, mas a avó tava sempre ali dando um apoio moral pra gente. Ela queria ver a nossa roupa, ver se a gente tá bonita, se tá feia, se o Kleber botou a roupa direitinho, se tá passadinha, sabe? E aí, como a avó faleceu em outubro e os técnicos foram em fevereiro, janeiro, né? É. A gente falou: não, vamos manter o ritual. A avó não estava lá em corpo, mas a tia fez o almoço, fomos todos para casa da avó, fizemos da mesma forma, fizemos o ritual, nos arrumamos e fomos. Então, acho que era uma forma também da avó estar ali pertinho da gente, de dar aquele apoio moral, sabe? Sim. E assim seguimos. E eu vejo que isso que dá força para a gente poder seguir, né? Então, muitas vezes, quando uma escola entra na avenida, não é só a escola, né? Por exemplo, eu tô vendo o pavilhão do Camisa. Com certeza eu vou lembrar do meu pai. Uhum. Com certeza eu vou lembrar da minha avó. Minha avó paterna, né? Ela andava de verde o ano inteiro. Ela era fanática pelo Camisa, Ai. né? Com certeza vou lembrar da minha tia, que era a filha dela que acompanhava. Então, a parte da minha família paterna era toda do Camisa Verde e Branco. Uhum. E a parte da minha parte materna, que o pessoal gosta bastante do Tatuapé. Então, tem muitas coisas envolvidas ali, né? Quando a gente vê um pavilhão passar, quando vê uma escola, é uma reverência, é um respeito e é uma história de tantas coisas que a gente já viu, que a gente já passou, Sim. né? Então, acho que é mais. É isso, é uma ancestralidade, é um respeito muito grande que eu tenho pelas escolas. E qual que é a sua história com a comissão de frente? Que você tem muito carinho por essa Nossa. por essa ala em específico, né? Sim. Olha, professor, quero mandar um beijo primeiro, antes de qualquer coisa, né, Léo? Obrigado por tudo. Minha história com a Tatuapé, com a comissão de frente, é uma história que até emociona um pouco, né? Porque eu já tinha feito de tudo na Tatuapé, nas escolas, né? Já falei, mas só faltava eu ser comissão. E eu falava assim pra mim, Jana, até os meus 40 anos eu preciso desfilar numa comissão de frente. Porque senão depois eu não aguento, não consigo, né? E aí, quando foi no carnaval de 2021, nós tivemos a pandemia, né? Então, quando foi no ano de 2021, meu pai faleceu de Covid, minha prima, depois de uma semana, de Covid também. Então, eu tive duas perdas muito significativas na família. Eu tava de luto. Os ensaios voltaram, porque meu pai faleceu logo depois, assim, do carnaval. E aí, os ensaios retomaram na feijoada de São São Jorge. Jorge. E aí, ali foi quando o professor Léo me convidou para fazer parte da comissão. E a minha gratidão pela Tatuapé e principalmente pela comissão é justamente essa, porque aí eu topei. Era uma coisa que eu nunca tinha feito na vida, por mais que eu já tinha disciplina de aula coreografada, mas não tem nem comparação, né? E aí, além de topar, eu me entreguei de corpo e alma. E eu posso dizer, amiga, foi a coisa mais bonita que eu já fiz na minha vida. Eu sou muito orgulhosa de ter feito parte daquela equipe da comissão de frente. Foi no ano do Preto Velho, Uhum. né? Era onde na comissão eram os orixás, cada pessoa, cada componente da comissão representava um orixá. E, curiosamente, eu fui escolhida para ser o orixá Inhaçã, Uau. que, curiosamente, é o meu santo, é o meu orixá. Né? Uhum. Eu sou iniciada, sou uma EQED, e fazia pouco mais de um ano que eu tinha me iniciado, que foi antes da pandemia. E aí eu achava interessante, porque eu falava assim, professor, eu não posso ir no mesmo. E aí o professor falava assim, Jana, você não vai acreditar. Todos os outros orixás que eu coloco, você não dá. Quando eu coloco você na posição, quer dar em essa, vai. Nossa. E sem eu saber, porque, né, a comissão tem a sua programação. E aí ele falou assim: não, vai ter que ser essa posição. Aí foi onde eu conversei com o meu líder espiritual, expliquei a situação e fui autorizada a desfilar com o meu orixá. Então, assim, mas foi uma coisa muito especial, foi uma coisa muito linda, muito rica. A disciplina da comissão de frente é uma coisa linda.
Gente, o trabalho que a comissão de frente faz da nossa escola Tatuapé é sensacional. É uma coisa assim, é indescritível, é de outro mundo. É uma organização fora do comum, mas o que mais me encanta é leve. Não é pesado. Não é pesado. Então, assim, a gente ensaia ali uma média de 4, 5 vezes por semana. Tem a rotina de ensaios no AMB também. Uhum. Tem ali a forma, o jeito, mas se torna. É tão leve porque se torna. É uma família. Eu sou apaixonada por todos, eu falo com todos, né? Tem pessoas ali que são meus amigos pessoais. Então, assim, na comissão é trabalho. Não tem espaço para blá blá blá, para mimimi. E ali eu acho que é a representatividade de uma equipe de verdade, sabe? Então, desde você seguir, de explicar o jeito que o professor faz, que a gente consegue entender. Então, assim, eu lembro que eu emagreci, mas foi o meu luto. Então, a Tatuapé, a comissão, conseguiu me ajudar a encarar esse luto difícil que eu tive. E eu sou muito grata por isso, né? Porque aí era para ser fevereiro, aí fechou tudo de novo, e aí o carnaval foi só em abril. Sim. E a gente tava ali pro que der e pro que vier, né? Aí você fala assim, a sensação. Na hora que abre aquele portão, que você fala assim, meu Deus, eu tô treinando há tanto tempo. E tá aqui. Você faz o que tiver que ser feito. Nossa. É como se você tivesse você vira um leão ali. Sabe? Você faz o que tiver que ser feito. Não tem conversa. É minha escola, é meu pavilhão. E eu vou dizer pra você que se não for o seu pavilhão, pra você desfilar numa comissão de frente, você não fica. Sim. As coisas, né? O grau de responsabilidade você tem que amar. Pelo menos é o sentimento que eu tive. Sim. Né? No entanto, foi o ano do Preto Velho, que a gente tinha uma programação para entrar e para sair da avenida. Nós ficamos cerca de 15 minutos a mais, falando um pouquinho da rotina do dia. Então, todo um desgaste corporal, não estava no previsto. Só que você tá ali pro que der e pro que vier, só que a gente teve que fazer na prática. Sim. Pro que der e pro que vier. Então, tipo assim, eu tava preparada, professor, manda aqui que a gente resolve. O que acontecer. Então, você vê, parece que é só carnaval. Mas tem uma ligação muito forte com a parte de gestão de pessoas, com a parte de blindar a cabeça, de blindar a mente, de você não se distrair, de você não saber. É muitas coisas envolvidas. Por isso que eu falo com tanto carinho que sim, o departamento de comissão de frente da Tatuapé é sensacional. Eu sou fã. Sim. E sou grata para sempre. Que história linda, Jana. Sério, me emocionei aqui. Fiquei emocionada. Muito linda a sua história com eles. É muito louco. E assim, eu fiquei sabendo, gente, que a Jana, hoje ela tem um marido que é da Tatuapé. Só que essa história é um tanto interessante de como eles se conheceram, né, Jana? Como que você conheceu o Kleber? Chegou, olha, Ai, história de amor agora, hein? Bom, apesar das pessoas acharem que eu conheci o Kleber na Tatuapé, não, gente, a gente não se conheceu na Tatuapé. Ai, meu Deus, fui até engraçado, porque eu e o Kleber, nós trabalhamos juntos há cerca de quase 15 anos, há muitos anos atrás. Tipo, a gente era adolescente. Pra você ter uma ideia, ele tinha cerca de 16, que eu sou mais velha que ele. Ele tinha 18. Então, a gente... muitos anos. E apesar da gente morar no bairro próximo, a gente nunca mais se viu. A gente trabalhou junto e tal. E aí eu lembro que em determinado tempo nós nos reencontramos, começamos a conversar tal, né? E aí eu lembro que eu falei pra ele assim, olha, só que tem um problema, né? Porque eu acho que é um crivo que tem que ter quando a gente é de uma escola de samba, né? Sim, sempre tem que ter essa conversa de então, mas tem uma coisa que eu tenho que te falar. Eu faço parte do mundo do carnaval e eu não tenho data pra sair. Eu acho que é importante porque, principalmente hoje em dia, que tem uma exigência de ensaios. E quando você chega, não é uma coisa que você dá pra chegar às 8 e sair às 9. Tem que chegar um pouquinho antes, tem que sair um pouquinho depois. Então, quando você tá num relacionamento amoroso, é importante alinhar
Sim, Isso daí, exatamente. né? Então, acho que é importante ter esses alinhamentos, assim. Então, com o Kleber, aí eu falei, então, eu faço parte de uma escola de samba, né? Já explicando. Aí ele falou, sério? Falei, ele falou assim, eu também. Aí eu, opa, já é um ponto positivo, né? Eu Tá faço no parte de uma carnaval. escola. Ele também, Opa, opa, já tá incrível. melhorando. A gente conversando. Aí, para minha surpresa, eu falei, mas que escola você faz parte? Tatuapé. Quando ele falou Tatuapé, eu falei, o quê? Tatuapé? Tem Como certeza? assim? Eu também. Aí ele falou assim: eu sou da ala musical. Só que até então, apesar de eu sempre fazer parte, eu nunca parei para observar o que era uma ala musical, que tinha uma ala musical. Para mim era bateria, Tô o ali, ó. cantor O cantor, a bateria e eu. e o cantor. É isso. Só que o que acontece? Aí ele falou: não, eu fico no palco. Aí que eu fui parar pra ver que realmente, olha, tem várias pessoas, sabe assim? Então foi uma Sim. coincidência. Nós nos conhecemos lá na Tatuapé, lá não, fora da Tatuapé, mas somos da mesma escola. E outra, como eu sempre fiz parte, tive uma responsabilidade nas escolas que eu passei, não dava tempo. Eu não sou a Fulian que vou lá só pra. Aparece nos últimos ensaios do ano. Isso, eu vou lá com uma responsabilidade. Então eu ia, tinha os dias, tinha os horários, tinha as coreografias. Sempre tô prestando atenção em coisas para dar o meu melhor, para fazer o meu melhor. Uhum. E não ia ter o tempo de ficar olhando pro palco, de olhar para o camarote. Não. Não dava. E por incrível que pareça, foi assim que eu e o Kleber nos conhecemos. E aí nós começamos a frequentar o ensaio juntos. Então, em 2019. 2019. Então, as pessoas, elas acabam assimilando. Nossa, eles se conheceram aqui. Mas, por incrível que pareça, nós não nos conhecemos na quadra. Mas eu quero dizer uma coisa, né? Que eu sou muito orgulhosa quando ele se veste, quando eu me visto, cada um com a sua farda. Aham. E a gente sai junto, assim, pra poder ir pro ensaio da nossa escola. Cara, meu amor aumenta, assim, Ai, que lindo, tanto Jana. pelo tatu quanto por ele, de falar assim, não, vamos de mão dada e vamos junto. Eu acho muito bonito, de Não, eu verdade. acho lindo Eu isso. sinto um orgulho. É que história linda, Jana. Eu adorei. Ai, mas, ó, você viu? Não foi lá. Não foi Então, lá. o que Tá tiver vendo? que ser, acontece. Eu falo pra ela, a gente fala assim, meu sonho era encontrar um marido aqui dentro da Tatuapé, porque resolveria todos os meus problemas. Resolveria. É isso. Porque assim, tem gente que não gosta de carnaval. E não adianta você forçar. É. Não adianta. Seja talvez pela religião da pessoa ou pela própria pessoa. E aí você olha e fala assim, gente, pra mim não é negociável sair do carnaval. Pra mim, pelo menos, faz não é. sentido. É uma Faz coisa que sentido. não é. E foi como você falou, toma tempo. Você começa de sábado. Aí depois vem quinta. Aí depois vem domingo. Aí vem ensaio técnico. Pronto, sua vida parou. Você já vai 3 vezes na Isso. semana. Isso porque a gente tá falando aqui, fora as confraternizações, as festinhas, porque na Tatu, nós somos uma família. Então tem a Completamente. festinha daqui, tem a festinha dali, tem isso, tem aquilo. E a gente gosta, né? Do Exatamente. ambiente, de estar perto, de falar, de conversar, de dar risada. Então tem que ter tempo. Por exemplo, quando foi para eu entrar na comissão, a gente já era. Eu tive que chegar no Kleber, a gente conversar e falar: tudo bem? Por quê? Porque eu sabia, ele tem uma responsabilidade lá e eu ia ter uma grande responsabilidade também, que era uma nota, Uhum. né? E aí nós conversamos, falando, não, beleza, porque a gente não ia se encontrar praticamente em casa, que foi o que aconteceu. A gente, quando não era o dia do ensaio dele, era o meu, e a gente quase não se cruzava, mas no final deu tudo certo. No entanto, acho que é um ponto importante, no ano do Preto Velho, com tudo que aconteceu com o carro e tal, foi a nota da comissão que salvou. Aham. Então, assim, fizemos a nossa parte. Mas tudo esse ponto, eu acho que quando você tem um namorado, namorada, um cônjuge lá, numa escola de samba, acho que é importante conversar para não dar Sim. problema. Porque se você tem um cargo, uma responsabilidade, conversa. Que eu acho que esse é o segredo, né? Porque o combinado não sai caro. Então, naqueles meses ali, já estava ciente, ó.
eu vou precisar ficar um pouquinho mais ausente ou me dedicar mais. Porque aí eu entrei de cabeça mesmo. Sim. E é o que também me deixou mais tranquila para eu fazer ali o que eu tinha que fazer pela escola. Sim. Então, combinado não sai caro, né? Você tem razão, Jana. E hoje você é dos destaques. Você decidiu ir pro carro em que momento? Falou assim, agora eu quero ir pro carro, eu amo o carro. E aconteceu um detalhe. Porque saímos do Preto Velho, parou a pandemia, voltou. Uhum. E aí o Kleber, nós decidimos nos casar. De verdade, né? Nós já morávamos juntos. E aí nós falamos, não, agora vamos casar no papel. Vamos fazer uma festa de casamento. Então eu pedi a dispensa da comissão. Por quê? Porque eu precisava organizar a minha festa de casamento. E não dava para fazer as duas coisas. Ou eu Sim. organizava uma coisa ou eu me dedicava a outra. E foi nesse sentido que aí eu migrei para alas dos destaques. Porque eu fiquei alguns anos nas alas coreografadas. Eu fiquei alguns anos nas alas coreografadas. E depois eu fui para os destaques. Então eu fui antes de ser comissão. Aí aconteceu isso. E aí eu retornei para os destaques. Porque eu precisava me dedicar ao meu casamento. Então foi por isso. Que aí eu pedi a dispensa lá pro professor, pro pessoal. Ai, que lindo, Pra poder Jana. organizar minha festa de casamento, organizar tudo com calma, tudo tranquilo, né? A vida vai se encaixando aí após a pandemia, os lutos, as novas versões da gente que vai nascendo, né? É E a gente verdade. vai mudando e vai melhorando. O importante é sempre ir se organizando e evoluindo. Então foi esse o motivo. Mas hoje eu sou da ala dos destaques. E eu gosto muito. Eu sou suspeita para falar, eu gosto das pessoas. Eu tenho o maior orgulho de ser da ala dos destaques, de ser um dos destaques do carro. Faço o meu papel ali com o maior carinho do mundo, sabe? Ali eu tento colocar a minha disciplina da comissão de frente, que eu aprendi isso, eu vou levar para a vida. E é coisas que eu não levo só pro carnaval, as coisas que eu aprendi lá dentro. E faço com o maior orgulho, sempre gosto de fazer um personagem, gosto de fazer minhas coreografias, então eu encarno o papel ali. Não, eu acho incrível. E assim, Jana, você toca algum instrumento da bateria? Já fez parte da bateria? Você acredita que eu toco? Você toca o quê? Nem eu acredito, gente. Ai, caramba. Olha, eu toco tamborim. O mais difícil. O mais difícil você toca. Sei, eu toco tamborim. Eu sei que no meu casamento, a noiva, ao invés de dançar, a noiva tocou. Olha, e achei incrível essa ideia. A noiva tocou. Então, eu toco tamborim. Eu aprendi lá atrás, na escolinha da Leandro de Itaquera, que eu fiz parte. E, assim, toco tamborim e gosto. Tenho meu tamborim em casa. Quando eu tô, assim, tem uma oportunidade, festa, alguma coisa, às vezes eu mostro meu dom. Ai, que incrível. Porque não é fácil. E principalmente por eu ser canhota. Sim. Também. Então, assim, treinei, mas eu gosto. Ai, que incrível, Tem tamborim lá Jana. em casa. E às vezes a gente dá uma arriscada, sabe? Mas no casamento foi inevitável. Não foi nada planejado. Mas aconteceu, porque a Keila tocou no meu casamento, né? Sim. A Keila Regina. Ai, que incrível. Ela E é aí- maravilhosa. É, Gente, adoro ela. exatamente. E aí, na hora que ela faz a parte do carnaval, quando eu vi o tamborim, então não foi nada planejado. Uhum. Quando eu vi o tamborim, eu falei, não, para tudo, me dá aqui agora. Passa pra cá. E aí eu toco tamborim, mas nunca desfilei numa bateria. Eu acho que é uma responsabilidade imensa. E eu acho que é a mesma analogia que você usou pra comissão de frente. Pra você estar na bateria, Justamente. você tem que amar o pavilhão. Eu toquei em escolas da UESP esse ano, pela primeira vez na bateria de 2 escolas da UESP. Não bate meu coração. Não acredito. Não vai a mesma coisa igual quando é na Tatuapé. Eu ensaiei com a qualidade especial, acho que 2 vezes, que a Karime me deixou trocar no agogô. Gente, ali eu achei que eu ia desmaiar. A voz até muda. Eu achei que eu ia desmaiar. Falei assim, meu Deus, esse é um sonho que eu preciso realizar. Tá dentro da qualidade especial tocando agogô, que é o símbolo da escola. E aí eu toquei agogô nessas outras 2 escolas. Verdade, o símbolo da escola. Verdade. Que babado. E aí o coração não pulsou quando começou. Eu toquei, fiz meu trabalho muito bem, mas não é a mesma coisa. Quando a qualidade especial toca, independente se eu tô junto ou fora, sobe um arrepio, o coração pulsa. Ixi, É uma Maria. emoção. É.
que outras baterias não tocam meu coração igual a qualidade. Olha que coisa, né? Então vai participar da escolinha, vai realizar, como eu falei, mesmo se dando ou não certo, o que fica é a experiência. Sim. Para você conseguir escolher, sabe? Isso que eu acho legal. Por exemplo, eu nos destaques, né? Um ponto importante. Saí da comissão, falei, bom, vou migrar para a ala dos destaques. Querendo ou não, a ala dos destaques, ela é mais solta. Sim. E a dança, como você ouviu, ela faz parte de mim, assim, desde pequena, né? De vários segmentos. E aí, também, nesse momento pós-comissão, foi aonde eu comecei a fazer aulas de samba. Então, eu acho que a gente nunca é bom no que a gente... Né? A gente sempre precisa aprender coisas, nunca sempre se desenvolver. E aí, por mais que eu já tenha muitos anos de carnaval, aí eu comecei na aula de samba. Do Gustavo, né? Do Gustavo do Mocidade. Menina. Nossa, ele é maravilhoso, diga-se de passagem. Começamos na pandemia, porque aí foi, inclusive, acho que é importante dizer, eu comecei as aulas de samba quando eu comecei a comissão de frente. Então, eu já estava com mais noção do meu corpo, mais disciplina. E aí, eu nunca esqueço que eu conversei com o Gustavo. Ó, Gustavo, eu recebi um convite assim, assim, assim. O que você acha? Não é para sambar, mas eu uso todos os elementos do samba aqui. Sim. Que eu aprendo aqui. Jana, vai. Então, ele me incentivou também. E aí, foi onde eu percebi que eu falei assim, cara, eu preciso aprender. E é onde eu descobri que eu não sabia. E tá tudo bem. Nem imagino como que eu fazia antes. Eu tenho essa percepção do meu samba. Eu aprendi a sambar com as passistas da Tatu. Elas que me ensinaram. No dia que elas me ensinaram, eu falei assim... E como que eu sambava? Isso. Eu falei assim, eu sambei errado minha vida toda, então. Amiga. Olha, eu não consigo nem pensar. Eu me lembro que nas primeiras vezes... Ai, meu Deus, que eu fui na aula... Aí tinha que fazer aquelas coisas de rebolar. E tinha que se mexer. Teve um passo. Só de fazer assim, eu demorei 3 meses para conseguir fazer. Que na hora que ele começava a fazer isso, me dava uma crise de riso tão grande naquela aula. Mas eu começava a rir, que eu falava assim, meu Deus, não é possível. Eu não vou conseguir fazer isso. E eu começava a rir. Então, assim, é uma coisa que me faz muito bem. Então, toda semana, sempre, ou de 15 em 15 dias, eu tô na aula de samba, faço, mas, de novo, é para resgatar a minha ancestralidade, para eu ver os limites do meu corpo, até onde eu posso ir, o que eu posso fazer. Quando eu e Jéssica vamos pra aula de samba, a gente sai feliz, que é sábado Sai de manhã, leve. geralmente. Ai, que Sai delícia. leve, sai feliz, a gente aproveita para almoçar em algum lugar bonito. Não, sábado de manhã é ótimo. Achei Sábado, incrível. tipo, 10 da manhã a gente tá lá. Vamos almoçar em algum lugar bonito? Vamos, a gente senta, conversa, pronto, ganhou o sábado, parece que muda. E na verdade, o que é isso? É você fazer o que você gosta, tirar uns minutinhos para fazer o que você ama. Então, hoje eu na Tatuapé, eu procuro trazer dessa forma. Eu estou ali, em primeiro lugar, assim, por mim, para fazer o que eu gosto, para colocar em prática o que eu aprendo na aula, para ver se eu consigo errado ou certo. Eu dou risada de mim mesmo, que eu falo assim, Janaína, eu não acredito que você tá fazendo isso, mas vai, vamos lá. Eu acho incrível as suas coreografias, eu adoro. Menina, é coisa que a gente vai aprendendo e vamos montando. Então, conforme eu vou aprendendo lá nas aulas de samba, eu vou vendo o que cabe, vou vendo o que não cabe. E, né, às vezes tá mais acelerado, mais rápido, e vamos indo. Acho que o importante é respeitar o corpo, assim. Hoje eu levo assim, sabe? Eu acho que como eu sou um pouco mais séria, você vê, né? Eu sou mais séria, assim. Eu tenho uma tendência de encarar as coisas com muita seriedade. Acho que por isso que eu dei certo lá na comissão, porque é muito sério. Mas eu também venho tendo essa leveza de falar, calma, é só carnaval. Vamos se divertir. Errado ou certo, vamos lá, não tem problema. Então agora, com a maturidade, eu venho exercitando a leveza. Por isso que eu gosto de comprar meu saltinho, eu gosto de fazer meu vestidinho, porque eu preciso praticar o que eu aprendo. Sim. Eu gosto. Pronto. Eu achei incrível, gente. Eu adorei isso, Jana. É isso. Não é nada.
E assim, Jana, que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas a respeito do carnaval? Olha, a respeito do carnaval, faça o que você ama. Faça o que você gostaria de fazer. Eu acho que essa é uma mensagem muito importante, porque quando você chega na quadra e você vê um monte de gente fazendo um monte de coisa, muitas vezes você se pergunta, eu já me perguntei, quem eu sou nesse meio? O que eu sou nesse mundão aqui? O que eu sou? Foca em você, porque aí você vai ver se você vai gostar de tocar, de coordenar, de dançar, de sorrir. Então, assim, se você está ali, eu vejo assim, a mensagem que eu deixo. Não deixe o ego tomar conta de você. Faça o que te faz feliz. Se você tá ali, você tá no meio de um monte de gente legal, um monte de gente feliz. Procure aproveitar aquele momento, sabe? Porque aí você vai embora feliz. Sim. E viva o que tá ali. Eu acho que é isso, viver o momento, viva o agora. Que é, parece simples, mas tá difícil hoje, hein? É difícil hoje em dia do pessoal viver o agora. E isso, não se deixa contaminar, sabe? Ah, se tiver que pôr o brilho, põe. Não é. Se tiver que se vestir de Halloween, se veste. Se tiver que se vestir de Papai Noel, vai. Exatamente. Tá tudo bem. Aham. Sabe? Então, eu acho que é isso. Esse ano, nos destaques, foi um ano que eu me desafiei. Eu nunca tinha desfilado descalça. Eu vi. Eu comprei a sapatilha, tudo, mas foi a primeira vez sem o salto, descalça, sambando. Uhum. Então, a mensagem é essa: se desafie, faça o melhor que você pode fazer com o que você tem ali naquele momento. Ai, eu adorei essa Sabe? mensagem. Né? Com os Gente. recursos que você tem. Achei incrível. E Jana, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi incrível ouvir sua história, suas experiências. Eu tenho certeza que tem muito mais do que você não falou. Ai, gente, eu que agradeço. Olha, Yasmin, esse trabalho que vocês estão fazendo aqui é um trabalho sensacional. Obrigada por vocês se interessarem em ouvir um pouquinho da minha história, né? E eu acho que a gente tá nessa vida, nesse mundo, pra gente transbordar. Sim. Pra gente mostrar, explicar, ouvir, aprender. E podem saber que eu também tô aprendendo muito com vocês hoje aqui, né? E me sinto muito grata. Gratidão. A gente que tem muita gratidão de você ter vindo aqui compartilhar dessas histórias maravilhosas com a gente. Muito obrigada, Jana. Um beijo, gente. Obrigada a você. Gente, espero que vocês tenham gostado da entrevista de hoje com a Jana, que foi incrível. Não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever aqui no canal. Um beijo e até o próximo Sintonia com você.